E aí vem uma lista de adjetivos do que eles serão. E quando a gente vai lendo aquilo, você pensa, não pode estar falando de crente, tem que ser não crente. Nem a gente quer imaginar que possa sequer ser o crente. Porque diz, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Ele vai falar no final do verso 4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Salmo 16:11 diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Vou pedir, se não for muito, a gentileza de você repetir esse texto comigo. Desde garoto aprendi que algumas coisas nos ajudam a memorizar, né, as escrituras. Uma delas é repetir o que está escrito. Então, se você puder, diga comigo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Pai, nós oramos e clamamos que o teu Espírito se mova não apenas nesse ambiente, como tem feito desde o início da reunião, mas de uma maneira especial no íntimo de cada um de nós. Nós oramos por entendimento espiritual, por revelação da tua palavra. Nós oramos pela ação sobrenatural que a acompanha, de despertamento, de, ó Deus, mais do que encorajamento, de despertamento da fé, de despertamento espiritual. Nós oramos que, de fato, o Senhor encontre em nós lugar de correspondência. E que, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada nessa noite. Nós te damos desde já honra, glória e louvor, pela certeza de que o Senhor fará algo singular, com aplicação personalizada dentro de cada um de nós. Bendizemos o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o salmista Davi começa a afirmar, tu me farás ver os caminhos da vida, a pergunta é, o que significa a expressão os caminhos da vida? Caminho é um trilho que te leva a algum lugar. Essa expressão, normalmente empregada na Bíblia, né, fala principalmente quando ele está dizendo, tu me farás ver algo que evidentemente não é percebido de forma natural, né, espontânea, senão não haveria necessidade da intervenção de Deus. Mas quando ele está dizendo, tu me farás ver os caminhos da vida, ele está dizendo que Deus nos criou para seguir um determinado curso. Isso está relacionado àquilo que nós podemos classificar de plano, de propósito de Deus. Qual o propósito de Deus para mim e para você, para a nossa existência como um todo? O apóstolo Paulo pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Eu brinco que talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos existenciais básicos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Para essa gente sedenta de resposta. Paulo diz em Atos 17, 26 e 27, que Deus de um só homem, uma clara referência a Adão, ele fez todas as tribos e raças dos homens. E aí ele entra com o indicativo de propósito. Para quê? Para que o buscassem. E você existimos para buscar a Deus. Se esse é o propósito primário da nossa existência, os caminhos da vida precisam nos levar a Deus. E quando ele diz isso, tu me farás ver os caminhos da vida, ele imediatamente acrescenta, na tua presença, porque é para lá que esses caminhos levam, a plenitude de alegria, não apenas alegria, plenitude, a mais cheia, completa medida de alegria e realização pode ser encontrada num único lugar e nenhum outro. No lugar que a Bíblia classifica como a presença de Deus. E ele não trata essa alegria apenas como um sentimento etéreo, vago, subjetivo, mas ele traduz isso numa linguagem que aponta para deleites. E diz, na tua destra ou à sua direita, há delícias perpetuamente. E eu quero conversar com você justamente sobre essa questão dos caminhos da vida que nos conduzem à presença de Deus, onde há plenitude e alegria, onde há deleite eterno. Há um tempo atrás, eu estava me questionando, quando Adão e Eva foram criados por Deus antes da queda, eles tinham perfeita comunhão com Deus. Não havia nada atrapalhando esse relacionamento. Ou seja, eles tinham acesso à plenitude de alegria.
Mas ainda assim, Deus não se opôs a que eles tivessem acesso a outras formas de alegria. Por exemplo, quando Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, e coloca em execução o plano eterno do casamento, e diz, vou presentear o homem com uma auxiliadora, com uma ajudadora. Deus estava oferecendo a Adão uma outra forma de deleite, que não seria experimentado na presença dele. E Deus não só não se opôs a isso, como também disponibilizou, ofereceu. Eu brinco que quando Deus fez comida, Ele não fez pensando só em nutrição, Ele também pensou em deleite. Senão não nos teria dado paladar. E alguns de nós temos superpoderes no paladar. Eu brinco que Ele podia ter feito uma fruta só, com uma única cor, cheiro, textura, tamanho, né, sabor, e que tivesse todos os nutrientes. E a gente comeria a mesma coisa o resto da vida. Ia ser um tédio, mas a sobrevivência estaria garantida. Mas não, Ele caprichou. Ele fez toda a forma de frutos, tamanhos, cheiros, sabores, texturas, frutas sazonais. Você não vê a hora da estação voltar para ter acesso. E todas essas coisas nós vemos Deus acrescentando certos deleites, que eu vou chamar de inferiores, e não tratando eles como um problema. Aliás, essa distinção pode ser vista quando em João 15:11, Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele fala minha alegria, vossa alegria, ele está falando de pelo menos dois tipos. Ele diz, mas sem a minha, a sua nunca vai ser completa. Quando ele fala minha alegria, ele está falando de algo que nós podemos classificar como espiritual. Quando ele diz vossa alegria, nós podemos classificar como natural. Alegrias naturais não são necessariamente prejudiciais e nem necessariamente precisam ser concorrentes com a espiritual. Mas o mesmo Deus que permitiu que o homem tivesse na sua presença uma alegria completa e outras formas de deleites inferiores, também estabeleceu limites. E disse, não cruzem essa linha, porque no dia que vocês cruzarem, vocês não vão encontrar preenchimento e vão desconectar do único lugar onde há plena alegria. Infelizmente, nós conhecemos a história bíblica. O primeiro casal fez a escolha errada e nós pagamos a conta até hoje. Romanos 5:12 resume isso dizendo, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. Não foram apenas eles que perderam a conexão com a plenitude e a alegria, mas isso nos foi transmitido. No entanto, Deus, ao longo das Escrituras, vai apontando cada vez com mais clareza para a obra de restauração, de redenção, que aconteceria por meio de Jesus. Davi é chamado pelo próprio Cristo de profeta. É mencionado no Novo Testamento como alguém que fala pelo Espírito de Deus. E ele começa a ter vislumbres proféticos da redenção e começa a dizer, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, o lugar que nós desconectamos, mas vamos voltar para lá. A plenitude de alegria. A sua destra há delícias perpétuas. E esse homem começa a vislumbrar a redenção. Ele também entrou num patamar de relacionamento com Deus, limitado, se comparado ao que Adão tinha antes da queda, mas diferenciado do que as pessoas tinham não só na sua geração, mas durante toda a antiga aliança. Ele é o único homem chamado por Deus, não por si mesmo, de um homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, que a Bíblia sustenta que não era, mas porque era alguém fascinado pela presença de Deus. No Salmo 27:4 ele diz uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Porque Davi está com encrenca, problema, precisa de ajuda, ele diz não, para contemplar sua formosura, para meditar no seu santo templo. Ele está dizendo, eu quero estudar Deus, eu quero conhecer Deus, seus atributos, sua beleza. Esse homem é apaixonado por Deus, um adorador incomum, acima da média, consegue em algum momento também cruzar os limites do proibido. E vai justamente para esse mesmo terreno que Adão e Eva foram. E ao cruzar a linha, nós conhecemos a história de como ele peca, não só o adultério com Batseba, mas o homicídio cometido contra Urias para tentar encobrir o primeiro pecado. E esse tipo de coisa me faz perguntar como gente como Adão e Eva, que tiveram acesso a essa plenitude de alegria na presença de Deus, troca isso por algo inferior. Como Davi, um dos gigantes do Antigo Testamento, que está vislumbrando a redenção e provando algo único e singular em Deus, consegue fazer o mesmo tipo de troca estúpida, com o perdão da palavra. Porque essa é a classificação fria, né, o adjetivo que isso merece.
Mas eu comecei a me questionar não apenas como é que eles fizeram isso. Eu comecei a me questionar, será que isso é exclusividade deles? Ou que pode acontecer comigo, com você? A verdade é que o Novo Testamento faz inúmeras, recorrentes advertências de que pode acontecer comigo, com você. Hebreus 3,12, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou. Só pode se distanciar quem primeiro esteve perto. Então aqui ele está falando de um retrocesso. No verso seguinte, o 13, ele diz, pelo contrário, que é o contrário de se afastar, de maneira de ser juntinho, ou como dizem os mineiros do interior, agarrado nele. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, potencialmente qualquer um de nós corre o risco de ser endurecido pelo engano do pecado. E a gente tem que ter determinados cuidados. Isso tudo tem me levado a questionar com bastante frequência como se perde a sensibilidade para com Deus. E esse questionamento não é porque eu desejo perdê-la, é justamente para que possa pegar o caminho contrário, o inverso. Talvez o melhor questionamento seria como se evita esse processo, de modo a preservar a sensibilidade do relacionamento com Deus e não perdê-la. Alguns assuntos que depois de uma certa idade, tempo de ministério, eles vão chamar mais a sua atenção. Honestamente, depois de 31 anos pastoreando, o coração dói demais em ver tanta gente fazendo esse tipo de troca ao longo da caminhada. De alguma forma, a gente fica se questionando, nós não advertimos o suficiente, nós não orientamos o suficiente. Mas o fato é que nos últimos anos, Deus tem gerado em mim um forte encargo de falar mais sobre essas coisas. Há 2 anos atrás, 2 anos e alguns meses atrás, eu estava numa conferência com um grande homem de Deus no Brasil, na minha opinião, dos grandes gigantes espirituais da nossa nação. E eu não consegui esconder dele que eu estava num período de jejum prolongado. Porque quando eu estava chegando na conferência, ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, alguém vai te buscar no aeroporto, vai te levar para o restaurante para que você possa almoçar conosco, os outros preletores vão estar todos reunidos. Falei, pastorzão, fico feliz demais de ir para o restaurante, encontrar vocês, aproveitar o tempo de mesa. Eu falei, deixa eu só te avisar antes para não criar um constrangimento, eu não vou comer hoje, não. Aí ele falou, não, entendi. Então fala o seguinte, vai para o hotel, à noite a gente se encontra e a gente janta junto. Eu falei, então, é que à noite eu também não vou estar comendo. Ele, entendi, me perdoa. Então amanhã no café da manhã eu falei, pastor, para o senhor não tentar de refeição em refeição esses 3 dias, eu não vou comer nenhum dia. Ele falou, não, agora entendi, tudo bem. Então, quando nos encontramos depois, ele me aborda e disse, Subirá, honestamente, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejum. Ele falou, eu tenho um problema de gastrite, eu nunca fiz mais de um dia de jejum na minha vida. Eu nem posso ir além disso. E ele falou assim, eu fico impressionado com quanto você vem se dedicando ao jejum, em especial aos jejuns prolongados. Ele falou, você se incomodaria de conversar sobre o assunto? Eu falei, de jeito nenhum, pastor. Ele falou, gostaria de fazer algumas perguntas, mas porque ele falou da dificuldade dele de jejum prolongado, a primeira coisa que passou na minha cabeça, ele quer conversar sobre a fisiologia, dinâmica de funcionamento do jejum. Mas ele olha para mim e faz uma pergunta direta, que honestamente ninguém nunca tinha me feito. E diz o que tem te levado com tanta frequência, paixão, recorrência e determinação a esses jejuns. O que te move a isso? Eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, que aos 18 eu já fazia de 3 a 7 dias de jejum quase todo mês, eu falei, minha resposta para o senhor seria a fome pelo sobrenatural. Eu queria ver o poder de Deus. Eu não queria ver um ministério construído na força do braço. Eu queria ver o sobrenatural. E eu posso te garantir que isso é uma ferramenta de acesso ao sobrenatural. Mas honestamente, na última década eu falei para ele, minha percepção do jejum mudou muito. E hoje o acesso ao sobrenatural, para mim, é um bom efeito colateral. Mas nem de longe eu colocaria como meu propósito. E foi então, vá logo no assunto, o que te move hoje. E foi no momento que eu dei a resposta para ele que eu percebi que eu nunca tinha formulado isso com clareza antes. Mas naquele momento, em poucos segundos refletindo sobre o assunto,
eu consegui definir para ele minha busca e minha motivação com a seguinte frase. Eu falei, a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele fez uma cara interessada e me disse, me fale mais sobre isso. Eu falei, pastorzão, para eu te falar de uma coisa espiritual, eu vou começar com a natural. Quando você entra num período de jejum prolongado, depois de alguns dias, seu corpo está limpo, seu paladar passa por uma limpeza que não é só a desintoxicação do corpo, a falta daquela enxurrada de sabores diferentes. Eu sei que seu paladar vai ficando muito apurado. Falei, quem faz jejum prolongado discorda de uma afirmação que muita gente faz. Pessoas costumam dizer que água não tem gosto, não tem sabor. Quem jejua discorda, tem muito sabor. Normalmente imperceptível no dia a dia, mas quando você está com o paladar acurado, a diferença é enorme. Meu médico exige, ele me acompanha desses jejuns desde o início, há vários anos, e ele exige que eu não apenas beba muita água e me mantenha bem hidratado, mas ele diz, olha, nem considere, durante o seu jejum, ficar bebendo água com pH inferior ao 7. Ele diz que você precisa de água alcalina. Então, a gente tem que controlar a quantidade de água que bebe e também a qualidade da água. O problema é que quanto mais alto o pH da água, normalmente mais salobra vai ficando o gosto da água. A nossa cidade, no estado onde eu moro, no Brasil, nós temos uma água que o pH é 10. Mas sim, você toma em jejum, é terrível. O gosto fica muito salobro. Agora, quando a água não tem o gosto ruim, normalmente a qualidade não é boa. Então, para resolver as duas coisas, seja a qualidade ou o sabor, a maioria das pessoas que faz jejum prolongado usa a mesma técnica. Bota um pouco de limão na água. Se o pH já está bom, não precisa do limão, mas ajuda no sabor. Se o pH está ruim, o limão alcaliniza e melhora, sobe o pH da água. Então, de uma forma ou de outra, ele é um recurso incrível. Eu falei, eu estou te contando isso porque uns dias atrás, nesse mesmo jejum, eu saí com outro grupo de pastores depois de uma conferência e nós fomos para o almoço. E alguém falou, subir, vai para o hotel que você não está comendo. E eu, na hora, bati direto. Né? Falei, eu não estou comendo, mas isso não precisa me obrigar a ficar fora da comunhão, do tempo de mesa, do que vocês vão compartilhar. Aí ele falou assim para mim, mas a gente fica constrangido. E eu fui meio grosseiro, falei, o problema é seu. Só que a hora que eu vi o jeito que eu falei, pensei, não falei com amor, não falei do jeito que Arthur falaria. Aí meio para compensar, eu fiz uma brincadeira já na hora, para mostrar que eu não estava tão sério, nem tão raivoso. E eu falei, mas fica tranquilo, porque hoje vai ser banquete. O cara, como banquete? Está em jejum, não está? Falei, não, mas é que hoje eu vou tomar água com gás, com limão espremido. Para quem está em jejum, isso é banquete. Todo mundo riu. Então, quando chegou lá, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a tal da água com gás e o limão espremido. E quando o garçom trouxe, ele não trouxe. Normalmente, no Brasil, ele serve aquele copinho pequeno que a gente chama de pinga, né? Com meio limão ou um limão espremido. Esse dia ele traz um copo grande, cheio até a boca. Eu olhei e falei, não, acho que ele não entendeu. Ele deve ter achado que eu queria limonada. E aí, antes de reclamar, eu provei. Quando eu provei, dei um golinho só. E falei, tá doce. Chamei o garçom, falei, amigo, eu acho que eu não me expliquei direito, ou você mesmo que não me entendeu. Eu não queria limonada, eu só queria limão espremido. Pô, mas isso é limão espremido. Eu falei, impossível, tá doce. Ele olha para mim e diz, impossível, digo eu, que viu o cozinheiro espremendo só limão aí. Eu pensei, será que eu tô doido? Eu pego o copo e provo a segunda vez. Quando eu provei a segunda vez, falei, tá doce. Ele não pode. Passou na minha frente, curioso, toma o copo da minha mão para fazer o tiratema e prova ele. Quando ele prova, ele fala uma cara de azedo. Ele diz, pelo amor de Deus, Subirá. Não tem nada de doce aqui. Aí eu pensei, eu tô doido mesmo. Peguei o copo de volta, provei a terceira vez. Eu falei, tá doce. Ele achou que o doido era ele, tomou da minha mão, provou a segunda. Foi cara de azedo de novo. Todo mundo na mesa ficou curioso com aquela disparidade da reação de cada um. E todo mundo quis provar. E todo mundo foi cara de azedo. Eu quase fiquei sem limão, de tanta gente que provou. Foi só depois de muita confusão, todo mundo me chamando de doido, que eu lembrei. Falei, é o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber. E eu falei, pastor, isso que o jejum faz no natural me ilustra o que tem acontecido comigo no plano espiritual. Às vezes eu estou com a Bíblia aberta e a pergunta é, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia?
Às vezes, em momentos de oração e adoração, a pergunta de novo: isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia? O foco da minha mensagem hoje não é o jejum, mas eu estou introduzindo isso não só como exemplo. Intencionalmente eu estou preparando um retorno a esse assunto depois. Mas antes de mexer no assunto, eu quero trabalhar rapidamente com você alguns princípios. A primeira verdade que eu quero ir direto nela é que quem não valoriza não busca. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem não valoriza não busca. Em Mateus 6:21, Jesus diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quando ele está falando do tesouro, ele não está falando de tesouro literal. Porque se por um lado ele diz para não juntar tesouro na terra, ele está falando do literal, por outro ele manda juntar nos céus. E diz: onde estiver o seu tesouro, sua percepção de valor, aí também estará o seu coração. Quando alguém atribui valor a algo, ele determina não só um alvo a ser alcançado, mas um trilho que te permite se mover na direção do alvo. E isso também se torna uma espécie de força motriz que te empurra no trilho em direção ao alvo. Então, quando alguém me diz não tenho tempo para algo, eu penso que lhe falta não é tempo, é percepção de importância. Porque quando alguém entende que algo é importante, ele vai arrumar tempo para aquilo. Então não importa se estamos falando de coisas espirituais ou naturais. E eu comecei a perceber que isso, na verdade, eu gosto de ler a Bíblia procurando padrões. E eu comecei a perceber ao longo de toda a Escritura que isso é parte de um padrão. Se alguém não valoriza, não vai buscar. E não é só isso. Se há algo que a gente possa chamar de moeda de acesso no reino de Deus, ela é justamente o interesse. Eu sei que a expressão moeda de acesso dói o ouvido de muita gente. Porque a gente pensa, tudo que Deus oferece é pela graça e se acessa por fé. Mas eu não estou falando de compra, nem de barganha, nem de negociação. Deus usa a figura da negociação para ilustrar interação. Então ele está dizendo: você me oferece algo para que eu possa te devolver outra coisa. Ele não está falando de merecimento, mas ele está falando de interação. E quando você olha para a própria graça, não dá para olhar para isso de maneira diferente. Romanos 5:2 diz que pela fé nós temos acesso à graça. Como que você entra nos depósitos da graça para experimentar o que Deus tem? Você tem que entrar com fé. Sempre haverá uma interação do que o homem oferece para aquilo que ele pode receber de Deus. E isso não tem a ver necessariamente com mérito, como quando falamos de fé e graça não tem. Mas o próprio Jesus usa essa linguagem. Escrevendo ao anjo da igreja de Laodiceia, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para que te vista, colírio a fim de ungir os teus olhos. Ele está dizendo: compra de mim. Compra como? Evidentemente, ele não está dizendo que ninguém ia pagar com dinheiro. Mas está dizendo que você tem que oferecer alguma coisa. Como é que a gente compra dele? Isaías 55, verso 1. A Escritura diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro e sem preço? Deus está dizendo: a moeda de troca não é dinheiro literal, mas você tem que oferecer algo. O que a gente tem que oferecer? E diz: vocês têm sede, venham às águas. Vocês tenham fome, venham comprar alimento. Sede e fome são usadas de forma alegórica, mas as duas encarnam o mesmo princípio: interesse. Isaías 44:3: derramarei água sobre o sedento. Por que é que Deus vai dar água para o sedento? Para quem tem sede. Porque é a pessoa que vai aproveitar a água, que não vai desperdiçar a água. Porque é quem valoriza a água. O que está por trás é sempre o elemento do interesse. A minha ideia não é ser exaustivo, mas isso é um padrão ao longo de toda a Bíblia. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, me ajuda a entender algo que me deixa bolado. Falei: vamos tentar o quê? Ele falou assim: Jacó trollar o irmão na hora da fome e querer negociar o direito de primogenitura. Eu entendo essas paradas entre irmãos. Mas como é que Jacó conseguiu a façanha de fazer com que os céus autenticassem o ato da compra da bênção? Porque uma coisa é os dois ali, um trolando o outro, e a outra é Deus entrar na história e validar e autenticar a transação. Eu olhei para ele e falei: a Bíblia não diz que os céus autenticaram o ato de compra de Jacó. Como não? Ele virou herdeiro. Eu falei: ele virou herdeiro, mas a Bíblia não diz que os céus autenticaram a compra. A única coisa que a Bíblia diz em Gênesis repete em Hebreus:
é que Esaú desprezou o direito de primogenitura. Os céus autenticaram a falta de interesse de Esaú. Jacó era o próximo na linha de sucessão, depois que o primeiro despreza. O fato de ele ter se tornado o herdeiro não foi selado necessariamente pelo ato de compra. Porque se fosse qualquer outro que não era da linhagem de Abraão, não poderia ter comprado coisa alguma. Então o que nós precisamos entender é que há um padrão. Quem valoriza não só busca, mas tem acesso. Quem não valoriza, perde o acesso. Não foi o que Jesus disse? Não deis aos cães o que é santo, e nem lancem pérolas aos porcos. Ele está dizendo, não adianta você dar algo de valor para quem não valoriza o que você está oferecendo. Agora a pergunta é, o Deus coerente nos mandaria fazer algo que ele primeiro não faz? Se ele mandou a gente não dar pérola para os porcos, não vamos acreditar que ele dá? Não dá não. Então quem não valoriza, não busca e não acessa. O primeiro ponto é que a gente vai precisar mudar nossa percepção de valor em relação a Deus e as coisas de Deus. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer, ou o segundo tópico que eu quero fazer como pergunta, introduzir, é o que me impede de valorizar mais a Deus. Porque se quem não valoriza não busca, e nós estamos falando de buscar e de conseguir ter resultado, então o que é que está nos impedindo, me impedindo ou te impedindo de valorizar mais? E eu diria para você de cara, que algo que é uma tecla que o próprio Jesus bateu muito no seu ensino, é que a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus é uma das coisas que mais nos prejudica. Então Jesus, depois em Mateus 6:21, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Em Mateus 6:24, logo na sequência, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Então ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aqui ele está falando quando alguma coisa começa a ter um valor que se torna concorrente com o valor de Deus, o perigo de valorizar aquilo em detrimento do valor que damos a Deus é enorme. E aí eu e você vamos ter que entender algo. Quando a gente pega essa mesma lógica e vai entrar naquilo que a Bíblia apresenta como concorrência à intimidade com Deus, ela não vai falar só do pecado, e nenhum de nós vai discutir que é um inimigo direto. Mas existem outras coisas que nos distraem e que roubam a percepção de valor, sem necessariamente nos fazer quebrar mandamentos diretos de Deus. E uma dessas coisas é o anseio pelos deleites. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele começa a dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maioria lê isso e acha que está falando das circunstâncias. Mas, gente, hoje nós temos uma qualidade de vida muito melhor do que na época de Paulo. Mesmo quem diz que está faltando não tem noção do nível de abundância que nós vivemos comparado com o que eles tinham. Tecnologia, conforto, saúde, educação, informação, tudo que você imaginar, a nossa vida está melhor que a deles. Ah, pastor, mas tem guerra, naquela época também tinha. Só que hoje nós temos recursos, desde a área da saúde e higiene, que eles não tinham. Né? Questões climáticas, eles já tinham que lidar com terremotos, com pragas, com pestes, a diferença. Hoje a gente tem acesso a formas de abrigo e solução que eles não tinham. Numa ampla perspectiva que você possa dizer que a qualidade, a parte do lado de fora de vida, piorou. A pastor, a Bíblia está errada? Não. A nossa leitura está errada. Quando a Bíblia diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, no verso seguinte a Bíblia diz assim, pois os homens serão. E aí você vai ver que a dificuldade não está nas circunstâncias, está no comportamento do homem. E aí vem uma lista de adjetivos do que eles serão, e quando a gente vai lendo aquilo, você pensa, não pode estar falando de crente, tem que ser não crente. Nem a gente quer imaginar que possa sequer ser o crente. Porque diz, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Ele vai falar no final do verso 4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui é evidente que ele não está falando do ímpio. Apesar de toda a lista de adjetivos sugerir isso para muitos de nós. Porque qualquer pessoa que ainda não se converteu, como diz Romanos 5, ela está na condição de inimizade para com Deus, não de amizade.
É só quando, pelo sangue de Cristo, nós nos aproximamos e reconciliamos que podemos entrar no lugar de amizade. Então a pergunta a ser feita é: de quem a gente quer ser amigo? Consciente ou inconscientemente, de alguém que nos agrada. Não em tudo, mas tem que mais agradar do que desagradar. Há 30 anos atrás, aproximadamente, estava no início do meu ministério pastoral. Eu lembro de um irmão que um dia vem reclamar comigo. Eu já estava cansado do tanto que ele reclamava de tudo e de todos. Mas aquele dia ele fez logo uma das coisas que eu mais detesto: comparação. E a minha filosofia de vida naquela época era: a verdade doa quem doer. Então eu praticava muito honesticídio. É um misto de homicídio ou suicídio em nome da honestidade, né? Então era esse o padrão. Eu lembro que esse irmão me aborda no final de um culto e diz: pastor, eu tenho que me queixar de algo com o senhor. Eu pensei: mais uma, lá vamos nós. Ele disse: eu tento o tempo todo ser seu amigo e o senhor não me deixa entrar. Toda hora o senhor me corta, me bloqueia, me barra. E ele entrou no que eu odeio, a comparação. Fulano não faz nada, é seu amigo. A hora que eu vi, já estava saindo da minha boca. Eu falei: já te ocorreu que o fulano é legal? Aí ele me olha: e como é que é? Eu falei: não, você não entendeu, eu desenho. O fulano é agradável, é por isso que eu quero estar com ele. Ele falou: o que o senhor está insinuando? Eu falei: eu não estou insinuando, estou sendo o mais direto possível. Mas eu te explico melhor: você é um mala, sem alça. Você é intragável. Ninguém quer ficar perto de você. Você vive reclamando de todo mundo. Hoje chegou minha vez. O tempo todo você fala que ninguém quer ser seu amigo. Já te ocorreu que em vez do mundo inteiro estar errado e você ser o único certo? Pode ser o contrário. Que o errado seja você, porque todo mundo se dá bem com todo mundo nessa igreja. O único elemento comum quando fala de quem não dá bem é tu. E a hora que eu vi, ele estava implodindo na minha frente. Um dia desse alguém perguntou: pastor, hoje, com toda a maturidade, o senhor falaria a mesma coisa? Eu falei: de um outro jeito. Mas que eu continuo crendo na mesma verdade, eu continuo. Você não quer ser amigo de alguém que te desagrada. A pessoa não precisa agradar em tudo, mas tem que ser mais agradável do que desagradável, gente. Senão nós não queremos estar perto. Então, se normalmente nós queremos ser amigo de quem mais agrada, como é que alguém que já foi mais amigo de Deus, agora se torna mais amigo dos prazeres? O que passou a encontrar aprazimento, se deixar ser mais agradado aqui do que já foi do lado de lá. E a pergunta é: como essa sedução acontece? A valorização de outras coisas. Outro dia alguém falou: não, pastor, isso aí não pode. Tem que ser o não crente por essas características. Eu falei: o não crente é escravo dos prazeres, não amigo. Aliás, é o que Tito 3,3 fala da nossa condição antes da conversão. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, obedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Eu falei: o ímpio é escravo. O crente, às vezes, deixa de ser amigo de Deus para ser amigo dos prazeres. Eu lembro de uma ocasião que eu vi um certo pregador dizendo: o pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Eu pensei: se não oferecesse, ninguém pecava. Só que Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que é um prazer que dura pouco. Como a gente diz lá no sul do Brasil, é muita manchete para pouca notícia. É muita propaganda para entregar algo que não compensa, que não é satisfatório, porque não dura e não vale a pena no final das contas. Mas eu não estou falando nem necessariamente dos prazeres transitórios. Estou falando de crentes que estão concentrando foco em prazeres lícitos. Porque, como eu disse desde o início lá no Éden, Deus nos deu acesso a certos prazeres. E diz: eu quero que vocês desfrutem disso. Então, a gente não pode simplesmente classificá-los de errado. Mas errado, muitas vezes, é o valor que nós estamos atribuindo a certas coisas. E quando nós valorizamos mais certas coisas do que o próprio Deus, nós vamos ter problema. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, está lendo Tiago 4:1. E ele pergunta: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Pô, pastor, eu estou confuso. O prazer não gera conflito. O prazer gera realização. Eu falei: gera realização quando alcança, filho. Quando você só almeja e não tem, conflito. Conflito consigo mesmo, conflito com os outros, que ele está falando de guerras e conflitos com Deus, que não está dando tudo que eu queria. O anseio por determinados tipos de prazeres, mesmo que lícitos, pode nos colocar numa rota de colisão interna
externa, mas na horizontal e até na vertical com Deus. Então, se isso não é devidamente dosado, pode se tornar extremamente problemático. Mas a pergunta principal é o que me ajuda a valorizar Deus. Então, se o que me impede de valorizar Deus é a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus, é só a gente aplicar a lógica inversa. A valorização de Deus em detrimento das outras coisas é a solução. Uau, pastor Luciano. Que bom que alguém, depois de 2000 anos de evangelho, encontrou a resposta. Não encontrei nada, todo mundo sabe disso. É por isso que todo ano novo você começa prometendo para Deus: esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou me comprometer mais com Deus e a igreja. Tem uns que prometem até jejuar. A questão é que nós precisamos de mais do que mero assentimento mental. E aí eu quero voltar no Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Sem revelação, não adianta ter um assentimento mental de que Deus é mais importante. O que nós precisamos é entrar num modo onde os olhos se abram, onde haja descoberta. Mas pastor, se é Deus que me faz ver, então isso é só com Ele. Eu falei, se depender só dele, todo mundo era crente no nível máximo. O que o texto está dizendo é que sem Ele a gente não consegue, mas não que dependa só dele. Então a pergunta é: algo que eu e você podemos fazer que ajude nisso? O que Paulo diz em Filipenses 3, versos 7 e 8. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ele não está falando só de pecado, ele diz todas as coisas. Então aqui entra inclusive coisas boas. Agora o que ele está dizendo? O que para mim era lucro, eu tinha percepção de ganho, algumas traduções dizem o que para mim era ganho, isso eu considerei perda. Ele está usando uma linguagem que normalmente nós usamos para falar de coisas materiais, financeiras, monetárias. Mas é evidente que ele não está falando disso. Ele está dizendo o que para mim tinha valor, importância, desvalorizou. Perdeu valor. Perdeu valor por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra traduzida aqui, sublimidade, em outras traduções, excelência, em outras, suprema grandeza. A palavra abrangente no significado original, no grego antigo koine. Hiperus. Hiperus fala daquilo que se sobressai, daquilo que destaca. Ela enfatiza proeminência. Particularmente, eu não creio que ele está falando da proeminência do conhecimento. Eu acredito que Paulo está falando do conhecimento daquele que é proeminente, daquele que se destaca. Quando a gente entra nesse lugar de revelação, de percepção de importância de Deus, não só a percepção de valor dele aumenta, mas daquilo que concorre com ele, despenca e diminui do outro lado. A pergunta é, sem Deus a gente não consegue, mas há algo que eu e você podemos fazer para cooperar com Deus e acessar isso que Deus disponibiliza? Porque sem Ele jamais veremos os caminhos da vida. Mas como podemos acessar o que Ele disponibiliza? Algo que eu e você intencionalmente podemos e devemos fazer, e eu te garanto que sim. E apesar de eu não poder dizer que isso tudo se limita a uma única coisa, a uma ferramenta que a igreja precisa redescobrir. Quando Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto, e o diabo diz para ele, transforma essas pedras em pães. A Bíblia diz que ao final de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Gente, isso é fome real. O que você sentimos quando pulamos uma, duas refeições, o começo do jejum, não é bem fome. Isso é um desconforto, porque seu corpo está habituado a receber doses, quantidades de energia em horários específicos. Ele vai cobrar aquele hábito que você deu a ele. Tanto que uma pessoa come uma vez por dia e se habitua a isso, ela não vai sentir fome antes disso. Qual é a energia que movimenta seu corpo? Basicamente, a gente pode chamá-la de glicose, que vem de um grupo alimentar que hoje em dia nós chamamos de carboidrato. Se você parou de comer e não está entrando energia, onde é que seu corpo vai buscar energia? Numa fonte alternativa. Glicogênio. Armazenado nos músculos, mas principalmente no fígado. O que é o glicogênio? Glicose que você ingeriu, numa quantidade maior do que o seu corpo queimou, ela vira reserva de glicogênio. Só que essa reserva é pequena. Em 2, no máximo 3 dias ela acaba. A maioria das pessoas vai durar 3 dias.
Se você continuar não comendo, onde seu corpo vai buscar energia? As reservas de gordura. O que são as reservas de gordura? Glicose que você ingeriu. Mais do que seu corpo conseguia consumir. Uma quantidade maior do que ele podia armazenar como glicogênio, vira reserva de gordura. Na ausência da glicose ou glicogênio, o corpo vai pegar a reserva de gordura e vai fazer o processo inverso. Assim como inicialmente ele transformou glicose em gordura, ele agora vai transformar a gordura em energia que o seu corpo precisa. Esse processo é chamado pelos médicos de cetose. Então já ouviu falar da dieta cetogênica? Acho que aqui chamam de keto, né? Você intencionalmente não comendo glicose ou carboidrato, você produz o mesmo efeito que o seu corpo teria em jejum, queima de gordura. Quando a queima de gordura começa, a pessoa deixa de ter fome, porque ela troca o alimento externo por um interno. Então, quando a gente fala de jejum, eu não sei você, mas quando eu lia que Jesus jejuou 40 dias, eu pensava, só porque era Jesus. Porque eu com 2 dias eu estava quase morrendo, eu pensava, imagina com 40. O que a maioria das pessoas não sabe é que o sofrimento dos 3 dias começa com a desintoxicação do corpo, que não seria tão complicado se você tivesse uma dieta mais saudável. Ou se você pelo menos se preparasse e desintoxicasse antes, não seria tão sofrido. E além desse sofrimento, você também tem a fome durante 3 dias. Mas depois que seu corpo entrou em cetose, você não tem mais fome. A vontade de comer para alguns pode ser perseverante e durar 5 dias. Tem gente que fala até de 7. Mas muito dificilmente, mesmo a vontade vai continuar, porque você tem um senso de saciedade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome só no final dos 40, o que é que isso significa? Que as reservas de gordura do corpo dele se acabaram. Gente, isso é o início do processo de inanição, de consumo de tecido vivo. Isso é fome no mais desesperador nível que você pode imaginar, porque vai ativar o mais básico instinto do ser humano de sobrevivência. Então, por bem menos do que esse, Esaú vendeu o direito de primogenitura. Você imagina o nível de vulnerabilidade. Agora Jesus está no extremo da fome, que eu duvido que alguém aqui tenha chegado lá. E o diabo diz, o diabo não tentou Jesus a quebrar o jejum, já tinha terminado o jejum. A tentação era acesso rápido à comida. E para isso, ele teria que agir como Deus e não como homem. Nessa hora de desespero, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo? Eu tenho uma fome maior pelo que é espiritual do que o próprio desespero por comida. Agora o ponto não é só esse. Jesus cita logo Deuteronômio 8,3, que Mateus 4,4 é uma citação de Deuteronômio 8,3. Foi algo que um dia Deus me chamou a atenção e diz, vai meditar no texto que foi citado por Jesus. E eu voltei lá para Deuteronômio 8,3, eu quero que você abra lá comigo. E ali você lê o seguinte, Deus por meio de Moisés diz, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Para que? Indicativo de propósito. Para que vocês compreendessem. Para poder compreender que o homem não vive só de pão, Deus usou uma didática. Qual a didática? Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Para abrir um poder de compreensão que sem fome e humilhação vocês não teriam. Quando você olha o Antigo Testamento, a palavra jejum ela não é comum. Existia um jejum compulsório, uma vez por ano, dia da expiação. Você vai ler isso lá em Levítico 16. Só que o verbo jejuar não aparece lá. Deus diz, nesse dia vocês afligirão as vossas almas. A gente sabe que não era mero sentimento, porque Deus diz, aquele que não aflige a alma será exterminado do povo. Então como é que você sabe o que a pessoa está sentindo? E depois, encontrando uma menção em Jeremias e outra no livro de Atos, que você vê que tanto Jeremias como a menção de Atos se refere ao dia da expiação como o dia do jejum. E aí você tem a interpretação de que aflige a alma é jejuar. O Dinho falou para mim, não gosto de jejuar, pastor. Eu falei, por que não? Ele falou, não, porque eu não me sinto assim, alegre, feliz. Eu falei, a ideia é essa. É afligir sua alma, que está empolgada com outros brinquedinhos, a ponto de não conseguir ter percepção para algo maior e melhor. Outro dia falou, não gosto de jejuar porque eu sinto fome.
Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu nem vou discutir com você o que é fome de verdade, mas mesmo que não seja aquela que Jesus sentiu, é um desconforto. Agora a pergunta é, qual o poder didático que essa fome e a humilhação da alma pode ter? Eu mencionei no início aquela história do limão no jejum. Alguns dias depois da história do limão, eu estava em outra refeição com outro grupo de pastores. E um deles, quando terminou o almoço, pegou a sobremesa, uma salada de frutas. Aqui o limão está doce, imagina as outras frutas. Só que eu olho para aquela criatura abrindo uma lata de leite condensado e virando em cima da salada de fruta. E aquilo foi me dando um desespero, uma agonia. Eu queria voar por cima da mesa no pescoço dele e gritar com ele. Você não precisa disso, a fruta já é doce. Mas eu lembrei que quando eu, como ele, consumia açúcar, eu não sentia mais o doce da fruta. Eu lembrei que sem a desintoxicação que ele precisava passar, ele jamais entenderia o que eu estava falando. E eu só me contive e falei, deixa para lá. Ele precisa da experiência dele para descobrir o que é que ele está trocando. Aonde eu quero chegar com isso? Quando Deus propõe uma experiência de abstinência, qual a razão disso? A maior parte dos crentes não jejua. E do pouco que jejua, o jejum é errado. Você vê os caras falando assim, tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Gente, o jejum não é uma moeda de troca, não tem nada a ver com mérito. Senão ele seria uma contradição da fé que acessa a graça. Então qual é o papel do jejum? Um efeito didático. A palavra jejum, usada no Novo Testamento, é a palavra grega nestil. Ne é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação, estil é comer. Então jejum em essência significa não comer. Mas na nossa cultura, não importa a língua, estamos falando agora do português, do espanhol, do inglês, jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então você está lendo uma reportagem esportiva e o jornalista diz lá que certo determinado time está em jejum de títulos. O meu ficou uns 10 anos até recentemente. Ou você lê que um certo atacante está em jejum de gols, que virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. E aí é comum você ouvir o crente falar assim, estou jejuando rede social. Eu não estou dizendo que não possa. Há outras formas de abstinência que não seja só alimentar, sim, mas elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Não tem nada que vai mexer tanto na sua estrutura, seja de sentimento da sua alma, ou requerendo de você domínio próprio, como o jejum. Mas a prática do jejum, ela vai te dar um poder de compreensão. Qual o poder de compreensão? Para que compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então preste atenção, em 1 Coríntios 7, Paulo fala de uma outra forma de abstinência. Ele está conversando sobre a intimidade física dos casados, marido e mulher. E ele diz no verso 5, não se privem um ao outro, não se neguem um ao outro. Ele está dizendo que nessa área o casal cristão tem que ter avivamento também, basicamente é isso. Mas ele vai dar uma única exceção, pelo qual o casal pode dar uma pausa nesse tipo de avivamento. Ele diz, a não ser que os dois, de comum acordo, isso é importante, resolvam se dedicar à oração. O que significa se dedicar à oração? E quando o casal vai em avivamento não pode orar? Não. Ele está dizendo que aqui você está no modo mediano. Mas ele diz que entrar nas águas profundas, dá uma pausa no leite condensado. Para resgatar a percepção do doce da fruta. Dá uma pausa em deleites inferiores, promovidos por Deus desde o Éden. Casamento, comida. Dá uma pausa nisso. Para resgatar a percepção de deleites superiores. O jejum tem me levado nos últimos anos a uma capacidade de perceber deleites espirituais que eu não consigo te descrever. Em agosto do ano passado, eu estava no final de um período desses de 40 dias, que eu tenho feito 2 vezes ao ano, já com uma certa frequência. A verdade era a madrugada do 39º dia. Acordei de madrugada, precisando no banheiro e arrependido de ter bebido tanta água antes de ir para a cama. O sono do final do jejum é um sono muito profundo. Parece que o corpo entra num modo de defesa.
Eu ainda treino. Dos 8 jejuns de 40 dias que fiz até agora, 6 foram treinando. Não estou falando de treino fofo, não, gente. Estou falando de 2, 3 horas de treino. Um consumo calórico que vai de 3.500 a 4.500 calorias por dia, até o último dia do jejum. Então, o corpo ele começa a pedir sono, e o sono é profundo, é uma delícia. Os últimos dias do jejum, dormir, para mim é uma coisa maravilhosa, eu não consigo descrever. Só que eu treinei tarde no dia anterior, eu bebi muita água. Na hora que fui para campo, pensei, não devia ter bebido tão tarde. Na hora que eu acordo no meio da noite, precisando no banheiro, me bate o arrependimento. Falei, tomara que levantar não me acorde. Eu não queria perder aquele sono. Então eu fui ao banheiro, e na hora de voltar eu percebo que nada tinha tirado aquele meu sono. Pelo contrário, pela primeira vez na vida, eu já estava com 50 anos de idade, eu tenho uma preocupação que eu nunca tive antes. Será que existe algum perigo de eu dormir em pé enquanto eu volto andando para a cama? Porque eu parecia assim fugiu o nome daqueles caras que são zumbi. É que eu não assisto essas coisas, eu sou crente. E eu precisava perguntar para quem... Tô brincando. Parecia um zumbi de sono. E eu estava realmente preocupado, no escuro. Falei, se eu dormir e cair aqui, como é que vai ser? Então, eu lembro que eu voltei assim, meio que aflito com aquele medo, não durma antes. E a hora que eu me joguei na cama, eu pensei, a hora que encostar a cabeça no travesseiro, não dá 3 segundos, eu voltei a dormir. Porque eu estava assim, quase desmaiando de sono. E a hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, algo dentro de mim. Não parecia nada sobrenatural, espetacular, nem extraordinário. Parecia uma autossugestão. Algo dentro de mim. Por que você não ora um pouco? Eu pensei, eu não quero orar, eu quero dormir. Um dia desse alguém, misericórdia. Eu falei, misericórdia tu. 40 dias orando, jejuando, não pode dormir de noite. Já orava de dia, não pode nem dormir à noite. Naquele momento eu não queria orar, eu queria dormir. Então a primeira coisa que eu pensei, isso não vem de mim. Eu não quero orar, eu quero dormir. Mas eu penso, não vem de mim, veio de onde? Eu pensei, se não é interno, é externo, é do reino espiritual. Por eliminatória, eu pensei, também não é o Satanás. Ele não é doido de me convidar para orar. Então eu chego a uma conclusão, porque não é nada convincente, espetacular. Eu penso, será que é Deus me chamando? Aí a cabeça diz, não deve ser. Mas eu digo, e se for? Se eu for orar e não for Deus chamando, o máximo que eu vou perder é um deleite inferior. O sono está maravilhoso. Mas se eu não atender e for Ele chamando, o que eu vou perder é um deleite superior. Friamente, quase dopado de sono na cama, eu fico pensando, digo, eu prefiro arriscar e atender. E eu me disponho a orar. Eu não sei se já foi para a vigília e ficou do lado de um crente que está tentando orar, mas ele está sendo vencido pelo sono. Gente, é a coisa mais engraçada e assustadora ao mesmo tempo. Eu lembro uma vez eu do lado de um, ele orando, falou, ô Senhor, que Deus te abençoe. Eu, o quê? Eu falei, o quê? Ele olha para mim e diz, o quê? O quê? Ele nem lembrava o que ele tinha falado. Mas eu estava num modo parecido, minha cabeça assim confusa de sono. Aí a hora que eu fui começar a orar, eu comecei assim, Senhor, eu quero te agradecer por mais um jejum que está terminando. Eu mesmo penso, o que é que eu estou falando? Eu estou agradecendo que Ele me sustentou ou que aleluia vai terminar finalmente? E eu já me senti mal do jeito que eu comecei. Mas porque eu toquei no assunto de jejum, eu lembrei. Kelly, minha esposa, meus 2 filhos, Israel e Liz, decidiram me acompanhar nesse jejum de julho para agosto do ano passado. E todos os 3 decidiram encarar os 40 dias comigo. Eu penso, meu Deus, já não é comum ter 2 jejuando 40 dias, mas uma família inteira. Talvez deve ser algo histórico. Mas eu me lembro que além deles, boa parte dos pastores e líderes estavam me acompanhando e a maioria deles fechou os 40 dias. Alguns fizeram 21, outros 30, mas a maioria fechou os 40 dias. Eu na hora falei para Deus, eu nem chamei ninguém. E nessa hora mudou tudo. Porque agora que eu falei, eu nem chamei ninguém, eu ouvi o Senhor falar comigo. Quem chamou fui eu. Pela primeira vez eu paro e digo, há um chamado para esse tipo de coisa?
Mas quando ele disse quem chamou fui eu, foi como se alguém lá no céu apertasse o botão que ativa o modo glória. A glória de Deus encheu aquele quarto de uma maneira que eu não consigo te explicar. Uma das melhores experiências da minha vida. No dia seguinte, vou conversar com Kelly, minha esposa, e falo: amor, você sabe, não tem ninguém que eu ame nessa terra como você. Ela, aleluia. Eu falei: mas você sabe que você sempre perdeu para Jesus. Ela, aleluia. Eu falei: mas ontem tu perdeu feio, mulher. Mas você ficou longe, pequenininha, você quase sumiu, desapareceu. Olhou para mim e falou: o que aconteceu ontem? Eu falei: Deus entrou no quarto. Ela falou: para isso agora, chama Israel. Meu filho estava morando na frente de casa na época. Eu chamei ele e falei: filho, aconteceu algo que envolve você e sua mãe. Quando eu comecei a história, eu falei que Deus chamou, ele falou: pai, liga para a Alice, que ela está jejuando com a gente, ela tem que ouvir isso. E eu liguei para a Alice, falei: filha, você tem um minutinho? Tenho, pai. Falei: estou contando algo para sua mãe e seu irmão que queriam te incluir. Falei: Deus entrou no meu quarto. Ela falou: pai do céu, você ouviu Deus? Falei: graças a Deus que não. Ela surpreendeu: como graças a Deus que não? Falei: filha, não dá para explicar como algo tão prazeroso e sublime pode ser tão assombroso ao mesmo tempo. A percepção da grandeza dele. Falei: eu fechei meus olhos com força. Ela falou: mas estava escuro. Eu falei: mas ele é luz? Eu falei: eu não só fechei meus olhos, eu cobri os meus olhos com as mãos. Eu me joguei daquela cama no chão, com a cara no chão, ainda cobrindo os meus olhos. Mas não era um medo ruim. Mas era um temor. Ela falou: mas o senhor sentia o lado que ele estava? Eu falei: esse é o ponto, filha. Ele não estava de um lado ou outro. Ele estava em toda parte. Não dá para explicar isso. Ele estava à direita, à esquerda, à frente, atrás, cima, embaixo, dentro, fora. Não tem jeito de explicar isso. Essa percepção não só da grandeza. Parece que aquela glória atravessava a matéria. Meu corpo parecia uma peneira na frente da luz. Mas aquilo enchia tudo. Eu nunca senti tanto prazer, tanto deleite na minha vida. Era alegria que parecia que explodia. Não existe o que defina isso. Eu ri e chorava ao mesmo tempo. De repente eu começo a me lembrar de Davi. Na tua presença, a plenitude de alegria. A sua destra, a delícias perpétuas. Mas não adianta só saber disso. Se não entender tu me farás ver os caminhos da vida. E eu descobri que um dos propósitos primários do jejum está relacionado a essa conexão. Durante anos, eu pregava propósitos do jejum no plural. Em janeiro de 2022, Deus me disse: você está equivocado. Sua lista de propósitos é enorme. E o principal você perdeu de vista. Eu falei: mas eu tirei tudo isso da Bíblia. Ele disse: tirou. Mas tudo que você conseguiu enxergar foram os propósitos secundários. Há um propósito primário e todos os secundários convergem nele. Propósitos secundários: jejum em tempos de aflição, como de Josafá, buscando proteção, como de Esdras, orando por gente enferma, como o de Davi no Salmo 35:5, intercedendo, Daniel, jejum de arrependimento, dia da expiação, estava tudo lá. O Senhor me disse: todos eles. Consagração, como dos nazireus. O Senhor me disse: todos eles convergem num único propósito primário. E eu percebi que até aquele dia eu nunca tinha entendido o propósito primário do jejum. Qual o propósito primário do jejum? Buscar a Deus. Daniel capítulo 9, verso 3. E diz: voltei o rosto ao Senhor para o buscar, coração, súplicas e jejum. Buscar a Deus. Joel 2,12. Voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós já jejuamos por vários propósitos secundários. Mas a pergunta é: a gente precisa de um propósito secundário para buscar a Deus? Eu preciso ter que me arrepender? Eu preciso estar diante de uma aflição? Ou eu posso mirar direto no primário? Eu vou jejuar apenas porque eu quero buscá-lo. Apenas porque eu quero algo dele. Esses dias alguém falou para mim: está jejuando tanto porque quer chamar a atenção de Deus? Eu falei: não, é porque ele chamou a minha atenção. Eu quero mais dele.
De repente Deus começa a me fazer enxergar o que eu nunca tinha percebido. Lucas 2:37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. E a Bíblia diz que ela adorava noite e dia com jejuns e oração. Ela não fala, a Bíblia não fala de aflição, não fala de necessidade, não fala de problema. Ela jejuava noite e dia com orações para adorar e ministrar ao Senhor. Atos 13, liderança da igreja em Antioquia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Não há mais perseguição na igreja, nem em Jerusalém, Judéia. O que dizer em Antioquia? Mas nesse momento, a Bíblia diz que estão reunidos simplesmente para ministrar e adorar o Senhor. O que esse tipo de jejum tem diferente? É só você olhar o elemento comum dos dois relatos. Ana era uma profetisa, profética. Ela tem uma percepção sobre quem é Jesus, quando ninguém nos seus dias praticamente está tendo isso. Quando você vai para Atos 13, o mesmo ambiente de percepção está lá. Enquanto eles jejuavam e ministravam ao Senhor, disse o Espírito Santo. E o maior movimento missionário da história da igreja está para nascer esse ambiente de conexão com Deus. E Deus começou a falar comigo. Você pode não apenas experimentar deleites, você pode entrar num lugar de sintonia com o profético, com a voz de Deus. Eu não posso te descrever tudo que eu tenho vivido nos últimos anos. Mas além de deleite, eu nunca tive tanto direcionamento claro de Deus. Eu nunca tive tanta resposta de Deus. E eu não consigo estar vivendo isso tudo e guardar sobra. Eu faço pelo menos 2 desses jejuns por ano. O meu médico ainda diz, tudo é novo para a gente, eu tenho medo de te liberar a fazer mais. Mas esse ano talvez eu ainda vá bater um 3º. Porque eu tenho encontrado algo nesse lugar. Eu falo para minha esposa, vai me dando desespero. Tem hora que parece que eu não consigo esperar o tempo do outro. Eu quero esse deleite. Eu quero esse lugar nele. E eu não estou dizendo que você tem que sair fazendo o que eu estou fazendo depois de uma vida inteira jejuando. Cada um de nós deveria fazer mais do que está fazendo. Porque há uma ferramenta didática para que vocês compreendessem. Que quando ela começa a ser ativada, quem jejua testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurdo, inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado contra a ofensa. As pessoas não conseguem te ferir. O centro de gravidade de quem jejua muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus suga a gente para cima. Alguns dias depois dessa experiência, com esse prazer em Deus, minha esposa olha para mim e fala, eu te conheço, você está em crise. Eu falei, estou em crise. Ela falou, por quê? Eu falei, amor, a gente passou a vida inteira querendo tanta coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. E nos últimos anos Deus mudou nossa sorte. A gente está colhendo o que plantou a vida inteira. Eu falei, mas agora que a gente pode, eu não quero mais. Ela falou, isso não é sinal de maturidade? Eu falei, espero que sim, porque senão a gente está se sabotando. Ela falou, então qual é a crise? A crise é porque é que nós perdemos muito tempo querendo essas coisas. Quando a maior fonte de realização estava conosco o tempo todo. Porque nós passamos tanto tempo distraído, ansiando, almejando, querendo isso. E usufruindo pouco que estava ali. Que hoje que nós usufruímos melhor, a gente olha porque a gente quis tanto tempo e diz, a gente nunca precisou disso. Estou convencido. Talvez não haja nada tão poderoso para nos colocar de volta no eixo do relacionamento com Deus e da intimidade com Deus, uma prática regular, frequente, recorrente de jejum. Eu não vim te apontar o dedo nem jogar pedra em você, eu não quero colocar um peso sobre ninguém. Eu quero apenas abrir e ventilar, mais do que um assunto, mais do que uma doutrina, o que eu creio ser um chamado de Deus para o nosso tempo. Não há lugar na história que algum avivamento tenha chegado, que não foi precedido por despertamento, e o jejum sempre esteve lá para gerar o despertamento. Que Deus nos ajude a entender e a corresponder com Ele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Há um perfume, há uma doçura nesse ambiente desde o início. Ela faz vibrar uma nota no meu espírito, que me dá aquele desespero por Ele. Que me faz questionar no meio da reunião se eu preciso mesmo levantar e pregar. Só que eu posso vazar para um quartinho. Eu não queria que a gente, por protocolo, terminasse correndo. Não significa que isso necessariamente tenha que ser longo. Mas alguns de nós estamos precisando acordar. Você tem se esforçado para buscar Deus, mas isso virou um peso e Deus nunca quis que fosse assim. Ele quer resgatar em mim e você uma paixão, um anseio por Ele. E a gente vai brigar com o resto, para que nada nos atrapalhe. Eu queria que, enquanto os músicos ministram, você não cantasse com eles, mesmo conhecendo a canção. Eu queria que você, por alguns instantes, apenas dissesse: Senhor, eu preciso pegar o caminho de volta da intimidade. Ou talvez você possa dizer: pastor, estou vivendo meu melhor momento, mas a boa notícia é que dá para melhorar. Tem espaço para melhorar. Eu não posso dizer para você que eu não vivi algo especial ao longo da minha vida. Se eu fico olhando para trás e dizendo: eu queria ter descoberto essa intensidade lá atrás, lá no início. Deus tem mais para mim e para você. Vamos deixar que por um instante a presença dele nos envolva, que o nosso coração se renda. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.